Olá! Começa agora a primeira edição do programa televisivo laboratorial Correspondente em Debate, que tem como objetivo aprofundar os assuntos importantes para a comunidade de Ponta Grossa. No programa de hoje, vamos discutir sobre o tema urgente e necessário, a violência contra a mulher. O ano 2025 se destaca pela queda nos feminicídios em Ponta Grossa. Apesar desse cenário positivo, o total de pedidos de medidas protetivas aumentou em comparação ao ano anterior, mostrando que a demanda por proteção e assistência às mulheres permanece elevada. Para o nosso debate, trazemos a Marielle Teleginski e a Roseni Marconato, profissionais que atuam diretamente em casos de violência contra a mulher e que podem contribuir com análises fundamentais sobre o assunto. Marielle é advogada graduada pela Unopar, especialista em Direito e Processo Civil pela mesma instituição. Atua na defesa dos direitos das mulheres, além de ser advogada militante há 8 anos nas áreas civil, familiar e trabalhista. Roseni é graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Educação pela mesma instituição e doutora em Ciências Sociais. É professora titular adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com ampla experiência nas áreas de serviço social. Atua principalmente nos seguintes temas: área sociojurídica, dependência química e violência contra a mulher. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. A equipe do Correspondente em Debate agradece a participação de vocês. Espero que seja um debate muito enriquecedor e que vocês possam contribuir e enriquecer ainda mais essa discussão. Muito obrigada. Obrigada. Para entendermos melhor esse cenário atual da violência contra a mulher em Ponta Grossa, é importante observar como esses números se comportam nos últimos anos. De acordo com dados fornecidos pela Delegacia da Mulher, entre 2021 e 2024, foram registrados 10 casos de feminicídios em Ponta Grossa. Em 2025, até o dia 31 de outubro, nenhum feminicídio foi registrado. Durante o ano de 2024, foram solicitadas 1.628 medidas protetivas, o que representa uma média de 4,4 pedidos por dia. Considerando uma estimativa proporcional, até dia 31 de outubro daquele ano, foram realizados cerca de 1.342 pedidos. Já em 2025, no mesmo período, 1.435 medidas protetivas foram solicitadas em Ponta Grossa, indicando um aumento de 6,9% em relação ao ano anterior. Mas nesse mesmo período houve um aumento de medidas protetivas solicitado pelas vítimas. Isso pode ser produto tanto da intensificação das ações educativas que a Delegacia da Mulher tem feito, quanto da confiança dessas vítimas no sistema de justiça e no sistema da polícia também, que vem sendo efetivo em todos esses tempos. O mês de setembro lidera o ranking de solicitações, com 162 registros, enquanto junho apresentou o menor número, com 106 ocorrências. Segundo dados da Delegacia da Mulher, em 2024 ocorreram 8 feminicídios e foram solicitadas 1.628 medidas protetivas, enquanto em 2025, até 31 de outubro, não houve nenhum feminicídio registrado. Mas, em comparação, teve 1.435 pedidos de proteção. Proporcionalmente, em 2025 teve aumento de 6,9% nos pedidos de medidas protetivas. Como vocês avaliam interpretam, esse paradoxo em Ponta Grossa? Em que pese o aumento do número de medidas protetivas, isso de certa forma é um marco positivo, pela redução do número de feminicídios. Isso mostra que as políticas públicas, as campanhas em redes sociais, TV aberta, enfim, todo o movimento social que tem sido feito em prol da proteção à mulher tem sido bastante efetivo. Isso demonstra que as mulheres estão tendo mais acesso a essa informação do que é violência doméstica e familiar e o que fazer, quais caminhos tomar quando ela se vê vítima ou alguma familiar, alguma amiga, enfim,
Então, isso tem sido bastante positivo, de modo a incentivar aquela mulher a buscar as autoridades, enfim, né, todo o aparato ali estatal. Muito obrigada, Marielle. A gente vê a importância, né, da política pública na proteção dessa mulher e que bom que então esse número seja positivo. Roseni, como você enxerga esse paradoxo entre os números, né, de medidas protetivas? Eu vejo que é significativo porque na rede de proteção à mulher existente em Ponta Grossa, desde os anos 90 que se iniciou, né, e ela foi formalizada em 2023, nós temos várias instituições, vários órgãos, várias, né, iniciativas aí das políticas públicas no sentido de fazer não só a proteção e assistência a essa mulher que está em situação de violência, mas também, conforme prevê a Lei Maria da Penha, nós do NUMAP, da Casa da Mulher e outras instituições trabalhamos muito no sentido de fazer prevenção. Então são campanhas que nós fazemos, por exemplo, Agosto Lilás para nós é um marco, porque é quando a gente celebra o aniversário da Lei Maria da Penha, né? Então ela foi constituída em 2006, em agosto de 2006. E aí todo ano, quando Agosto Lilás, nós fazemos diversas campanhas. Então, por exemplo, no NUMAP nós visitamos 3 escolas, atingimos cerca de 780 alunos, fazendo todo um trabalho com eles nesse sentido de discussão de gênero, de respeito entre homens e mulheres, das relações de violência, trabalhando com esse público de maneira a atingi-los e levando para eles qual é o ciclo da violência, né, da violência doméstica e familiar, quais são os tipos de violência, e eles se manifestando sobre as situações que nós simulávamos. Então, a gente sempre percebe que vem depois um retorno. Tivemos atuação nos CRAS, né, naqueles grupos que os CRAS já têm formados, então a gente participa. Fizemos uma ampla campanha dentro do próprio NUMAP, repassando para as mulheres uma cartilha informativa através do nosso contato com elas no WhatsApp. Atingimos mais de 700 mulheres com isso, tivemos retorno. Esse tipo de campanha ajuda, porque os filhos dão retorno para a gente lá na própria escola, né? Tivemos até o caso a gente trabalhou tanto com a 8ª série, com crianças de 11, 12 anos, mas também com o ensino médio. E a gente teve ali alunas que procuraram a equipe para dizer que estavam vivendo, que sabiam de quem estava vivendo. Então, isso significa o quê? À medida que a gente amplia esse tipo de conhecimento, faz com que as mulheres se sintam mais seguras a buscar, porque aí elas ficam sabendo que existem políticas públicas no município que atendem essas mulheres. Eu acredito que seja muito disso, né, das mulheres estarem entendendo que existe aonde recorrer, que essas políticas públicas estão aí, que nós atendemos sem julgamento, nós não julgamos, a mulher vem, coloca a sua versão, nós fazemos uma escuta qualificada, uma escuta ativa, um acolhimento humanizado. Então, essa mulher se sente à vontade para poder falar da sua situação. Eu acredito que isso tem muito a ver. Então, essa nossa rede de atendimento no município, ela é muito importante, porque tanto nós do NUMAP encaminhamos para outros órgãos, outras instituições da rede, como recebemos da rede também mulheres encaminhadas para atendimento. Nesse sentido, destacamos a importância da informação, né, para combater a violência contra a mulher. Fundamental. Muito obrigada. O Atlas da Violência de 2025 revela que as trajetórias que antecedem o feminicídio são marcadas por violências físicas, psicológicas e negligências, em que em grande parte permanecem invisíveis e subnotificadas. Registros do Sistema de Saúde Brasileiro foram compilados no Atlas da Violência de 2025. Os dados reforçam a necessidade de entender os homicídios femininos não como eventos isolados, mas como resultado de trajetórias com diversas violências de gênero. O Atlas, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, classifica a incidência das violências. Em primeiro lugar estão as violências físicas, com 37,4% dos casos,
são contabilizados atos violentos e tentativas de ferir as vítimas, mesmo as que não deixam marcas evidentes no corpo. A negligência aparece em 12% dos registros e é quando deixam de ser fornecidos os cuidados básicos para a vítima, como acesso à educação, saúde e higiene. O abandono é considerado uma forma extrema de negligência. Por último, as violências psicológicas são toda forma de rejeição, discriminação e punições humilhantes. São consideradas nessa categoria toda ação que cause dano à autoestima e identidade da vítima. Ela aparece em 10,1% dos registros. O estudo alerta que, embora os dados sejam consideráveis, as ocorrências ainda são subnotificadas. A partir da atuação de vocês no campo jurídico e no atendimento psicossocial, quais são os principais obstáculos para identificar e intervir nesses sinais prévios de violências psicológicas que não deixam marcas físicas evidentes, mas que impactam na vida dessa mulher? Eu acredito que o principal problema seja, primeiramente, a mulher se ver como vítima de violência. Porque muitas vezes ela acredita que apenas a violência física que é uma espécie de violência doméstica e familiar. Mas a violência psicológica, patrimonial, sexual, tudo isso faz parte das pequenas discussões do relacionamento, enfim, pelo próprio patriarcado ter condensado isso na cabeça das mulheres. Então, muitas vezes ela não consegue se ver como vítima e é necessário que as pessoas ao seu redor a instruam, digam, olha, isso não está certo, não é porque você está no relacionamento, está casada, que você tem que aceitar ser tratada desta forma, ele está sendo abusivo. E esse apoio é muito importante realmente para que essa mulher consiga se perceber nessa situação de violência, né? Seja qual modalidade for. Aí, a partir disso, ela consegue identificar esses pequenos sinais, pequenos e grandes sinais, e buscar ajuda competente e especializada. Muito obrigada. Euseni, como que a senhora observa essas violências psicológicas, né? Porque muitas vezes as mulheres elas não sabem que elas estão sofrendo violência justamente por não deixar uma marca física, né? Como que a partir do exercício do seu trabalho psicossocial, você observa esse tipo de violência e como é importante que essas mulheres saibam que o que elas estão sofrendo é também uma violência, mesmo não deixando marcas evidentes no corpo? Então, o que a Marielle falou, a questão do patriarcado, da cultura machista, muito presente na nossa sociedade. Nós, mulheres, também replicamos valores machistas na criação dos nossos filhos, na maneira que nós queremos que nossas filhas se portem, os meninos de outra forma. Então, essa questão ela está impregnada na nossa cultura. E isso faz com que valores também, né, do patriarcado estão muito presentes e a gente não percebe isso. Então, o que acontece? Para a mulher, estar casada ou estar num relacionamento é algo muito significativo, é uma realização muitas vezes, né? Às vezes tem a dependência econômica, tem a dependência emocional, tem a questão dos filhos, tem a pressão da família. Mas essa violência psicológica, até chegar na violência física, a violência psicológica, ela está presente. Eu vi nos dados ali que ela parece reduzida, mas ela é muito ampla. No nosso dia a dia de atendimento, nós percebemos que na imensa maioria dos casos da violência física, a violência psicológica está subjacente, ela está presente, porque essa mulher primeiro vai internalizando, ela vai se culpabilizando, ela vai achando que, eu sabia que ele não gosta que faça isso, eu fiz, ela não entende o ciclo da violência. Então, para entender esse ciclo da violência, que primeiro está tudo normal, aparentemente, começa uma tensão. A tensão começa assim, ele vai se irritando com uma coisa aqui, outra coisa ali, ele se irrita lá, aí de repente ele dá um grito, isso já assusta, já atinge o psicológico, aí ele começa a gritar até o dia em que ele estoura. Aí, depois disso, ele se arrepende, porque ele vê que a mulher fica deprimida, ou que ela reage de uma forma que ele não esperava, aí ele começa a fase da lua de mel, né? Nessa fase da lua de mel, ele procura o quê? Ele procura agradar, pedir perdão, leva flores, dá um presente, promete uma viagem, promete que nunca mais vai beber, que nunca mais vai fazer aquilo.
Então, a mulher se vê confusa. Aí começa, às vezes, pressão de familiares, tanto da parte dela quanto da parte dele, pressão, né, de amigos, não querem abrir essa situação por vergonha, né? Nossa, vou abrir, nossa, todo mundo acha que a gente é um casal legal, né? Então, todas essas, é uma questão multifatorial. Nós não estamos falando de algo simples, nós estamos falando de algo multideterminado, né? É um fenômeno complexo. E as pessoas não se percebem dentro desse ciclo. Aí, depois que passa a lua de mel, fica uma fase tranquila e volta de novo. O problema é que esse ciclo, assim, à medida que ele vai sendo recorrente, ele vai avançando nas agressões. Cada vez as agressões se tornam mais fortes. Então, é por isso que muitas vezes a mulher está naquele ciclo, não percebe isso e permanece nele até o feminicídio, sem ter se dado conta disso. Para nós é uma vitória as mulheres que conseguem buscar a rede de atendimento, buscar as medidas protetivas, porque significa que elas já deram um passo para entender essa situação. Mesmo que elas nos procurem sem ter esse entendimento, lá nós esclarecemos, né, na rede de proteção. E destacamos como que isso é fundamental, né, para que essa mulher não continue nesse ciclo da lua de mel, né? Exatamente. Muito obrigada, professora. Encerramos o primeiro bloco de perguntas do correspondente em debate. No próximo bloco, você vai conferir como a mulher pode buscar ajuda e e quais os apoios disponíveis para garantir proteção e acolhimento. Em Ponta Grossa, mulheres em situação de violência continuam com redes de serviço que oferecem acolhimento, orientação e proteção. Em Ponta Grossa, mulheres em situação de violência contam com uma rede de atendimento formada por diversos serviços especializados. A Delegacia da Mulher é responsável pelo registro de ocorrências, investigação dos casos e encaminhamento para medidas protetivas. O Centro de Referência Especializado de Assistência Social oferece acolhimento, orientação e suporte especializado para mulheres em situação de violência, ajudando-as a romper o ciclo de abuso. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Luciane Aparecida presta apoio psicológico, jurídico e social. O Núcleo Maria da Penha, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também oferece orientação jurídica, psicológica e social de forma gratuita. Já a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, acompanha mulheres com medidas protetivas e fiscaliza o cumprimento das determinações judiciais. O Hospital Universitário e o Hospital Materno-Infantil da UEPG prestam atendimentos de urgência a vítimas de violência física ou sexual. O Centro de Referência da Mulher oferece apoio psicológico e social para mulheres vítimas de violência. O Centro de Referência da Mulher Brasileira, professora Luciane Aparecida, oferece apoio a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, ou seja, qualquer ação que cause sofrimento, seja físico ou psicológico à mulher. O centro oferece atendimento psicológico, social e auxilia em encaminhamentos jurídicos. O nome Luciana Aparecida é uma referência à professora de educação infantil que foi assassinada pelo ex-marido em 2019. Para receber atendimento, basta ir até o Centro de Referência da Mulher, localizado na Rua Maria Rita do Perpétuo da Cruz, no Oficinas, ou ligue 3220-1043 ou 98-876-0236. Quando uma mulher sofre violência, qual deveria ser o primeiro ponto de entrada na rede de apoio e qual costuma ser na prática? Como que essa diferença entre o ideal e o real afeta na continuidade do atendimento à proteção à mulher? O dever ser sempre seria o atendimento especializado já, que tenha a escuta ativa, que tenha o acolhimento necessário para essa mulher que está sendo vítima de violência doméstica e familiar.
Porém, o que ocorre na prática é, primeiramente, procurar a delegacia de polícia. Muitas vezes não chega nem a ser a delegacia especializada da mulher. Acaba sendo qualquer delegacia que não tem, muitas vezes, o preparo correto dos agentes para receber essa mulher. E muitas vezes ela é revitimizada ou ela é desacreditada, de forma que essa mulher acaba desistindo realmente de procurar meios ali para sair daquela situação, né? Por muitas vezes falta de informação, por falta, né, de políticas, mas o ideal seria que ela procurasse primeiramente a Casa da Mulher, ou no MAP, que é um órgão que faz um trabalho sensacional aqui no município, um projeto, né, essencial e importantíssimo no combate à violência, que tem a equipe multidisciplinar, consegue prestar o atendimento jurídico, social, psicológico, enfim, de fato acolher aquela mulher em situação de violência. Porém, o que ocorre é que dificilmente as mulheres acabam procurando primeiramente esses locais, ou até mesmo advogados com atuação especializada em gênero, que atuam com perspectiva de gênero. Então, muitas vezes procuram atendimento de um generalista que não vai saber conduzir o processo de forma correta ali e com o devido acolhimento que é necessário a essa vítima. E nesse sentido, a gente não destaca que todos os profissionais da área da polícia, enfim, deveriam ser especializados para atender esse tipo de violência? Sem dúvidas. O Estado tem que investir cada vez mais na capacitação desses agentes. Inclusive, tem um projeto bastante interessante que é a Patrulha Maria da Penha, que faz todo o acompanhamento das medidas protetivas e garante a efetividade daquela medida. Que não basta somente a mulher fazer o requerimento da medida e que ela seja concedida, mas que ela seja acompanhada para que realmente ela não seja mais perturbada, seja por meios digitais, seja fisicamente, e que ela possa, né, reconstruir a sua vida, reconduzir a sua vida em paz. Obrigada. Professora, como que a senhora observa esse tratamento do ideal e o real, né? E como que isso atrapalha a continuidade do tratamento, do acompanhamento, né, da mulher que sofre violência? Então, no NUMAP nós fazemos o atendimento social, psicológico e jurídico. Normalmente, a maioria delas vem pela 13ª, não é nem pela delegacia especializada, que seria a delegacia da mulher, né? Elas vão, fazem o BO. Lá, a nossa equipe atende de forma multidisciplinar, ou seja, essa mulher se chega como demanda espontânea, se naquele momento a nossa equipe tem condições de atender, que as advogadas não estejam em audiência, a assistente social não esteja fazendo outro atendimento, faz seu atendimento na hora. Ou então ela já sai dali com um agendamento para o dia em que é possível. Os casos urgentes, a gente atende no dia mesmo, não tem, a gente observa ali, né, no primeiro contato. Esse atendimento, como você falou, para não revitimizar a vítima, né, a mulher em situação de violência, como prevê a Lei Maria da Penha, nós explicamos para ela que ela será atendida pela advogada e pela assistente social no mesmo momento. Então, ela tem a liberdade de falar. Nesse acolhimento que a gente faz, a gente explica tudo para ela, como vai ser esse percurso. Durante o atendimento, deixa-se a mulher livre, vai fazendo algumas interferências para coletar dados que são fundamentais, seja para o serviço social ou seja para a área do direito. Nós podemos fazer o pedido de medidas protetivas, mas o BO, quando ela chega lá, é atendida e ainda não foi para a delegacia, faz toda a orientação, faz a instrução da medida protetiva, mas é orientada a mulher que ela precisa fazer o BO, tem que ser ela pessoalmente, né? Então, esse é um trajeto que nós fazemos lá para que essa mulher não seja revitimizada, para que ela possa se sentir acolhida, para que ela entenda que ela tem ali o suporte necessário para sair dessa situação. Então, muitas vezes elas ficam confusas se é realmente isso que elas querem, se elas querem a medida protetiva ou não, porque elas chegam lá às vezes para buscar uma informação e se dão conta que a situação delas é mais grave na medida que a gente vai refletindo, mostrando o ciclo da violência, os tipos de violência. Às vezes ela diz, não, nunca sofri agressão física. Mas aí,
um puxão de cabelo, um empurrão, né? Um beliscão, jogar ela fora da cama, que eles vão empurrando. Ou até uma delas que disse que não tinha violência física. Quando ela levantou da cadeira, viu-se os dedos dele marcados no braço. Aí perguntaram para ela, não, é que ele me apertou forte. E ela não entendia que aquilo era uma violência física. Se era tão forte a ponto de deixar na pele os dedos marcados, é porque era violência física. Então essa mulher está num momento muito delicado. Ela está vivendo sentimentos muito confusos, né? E ela está vendo a vida dela sendo revisitada por outras perspectivas. Então, muitas vezes nós fazemos um encaminhamento para a psicóloga para poder nos auxiliar nesse sentido de essa mulher olhar a sua situação, ressignificar isso, ela poder pensar se ela realmente quer essa medida protetiva e por quê, porque é algo que tem que partir dela, né? E às vezes elas querem fazer uma denúncia, mas elas não querem prejudicar o parceiro, ou ex-parceiro, né? Porque aí, na grande maioria, a situação de violência doméstica e familiar não é praticada somente por homens. Existem situações em que são praticadas por mulheres, né? Por uma filha, por uma nora, por uma sogra, por uma cunhada, mas a grande maioria é praticada por ex-companheiros, por alguém com quem ela manteve algum relacionamento, ou atual relacionamento, ou marido, né? Então, são situações bem complexas, né? Que cada caso é uma situação que a gente tem que averiguar com muita cautela e fazer isso. Esse atendimento tem que ser especializado, porque aí sim essa mulher ela se sente né, acolhida. Ela percebe que ali ela pode falar, ela é acreditada, né? Ela é valorizada e ela consegue começar a vislumbrar outras perspectivas para a sua vida. Estamos nos aproximando do fim do nosso debate e gostaria de perguntar a vocês se vocês têm alguma coisa complementar que gostaria de adicionar no nosso debate, que possa enriquecer a nossa discussão. Sim, eu tenho até uma informação bem interessante, que inclusive tem vários aplicativos especializados em violência doméstica e familiar, em como acolher essa mulher, denúncias, o passo a passo, todo o percurso que ela deve fazer ali para que realmente ela tenha uma tutela estatal e ela possa sair, né, da situação. Inclusive teve um aplicativo feito por uma aluna aqui do curso de jornalismo há alguns anos, que foi um aplicativo bastante interessante. E veja, né, às vezes a gente não tem nem noção de que existe, muito menos as mulheres que são leigas. E hoje, com a interação digital, é muito mais fácil de baixar esse aplicativo no seu celular, acompanhar, fazer denúncias de forma anônima, acionar os órgãos competentes quando vê que uma vizinha está sofrendo violência, com uma familiar, com uma amiga. Então, eu acho que cada vez mais se caminha para que essa interatividade permita salvar a vida de mais mulheres. Eu achei muito importante falar sobre isso, que existem vários meios, né, para que a denúncia seja feita e que essa mulher seja ativamente auxiliada. Muito obrigada. Então, complementando, né, vamos falar de outro aspecto. Eu acho que a gente está evoluindo na questão da Lei Maria da Penha, quando ela diz que é preciso também fazer um trabalho com os autores de violência, né? Felizmente, Ponta Grossa tem esse tipo de trabalho. Por quê? Quando a gente fala, muitas vezes, dessa questão da violência contra a mulher, muitos homens se sentem intimidados, né? Mas, na verdade, é assim. A mulher, esse homem que é autor de violência, por mais que ele se separe, por mais que ele não venha cometer um feminicídio, ele vai constituir outros relacionamentos e esses relacionamentos podem ser tóxicos e agressivos também. Então, é importante que a lei prevê um trabalho, né, de reflexão, de reeducação, de repensar essas atitudes que ele aprendeu no transcorrer da sua vida. Porque se a mulher é vítima de violência por um processo histórico-cultural, o homem também é.
Então, é bem bacana a gente perceber, por exemplo, que o Sejus que faz um trabalho online, né, que é daqueles que são reincidentes, e eles fazem 8 encontros. Já lá na primeira vara, né, do juizado, tem um trabalho que é o Pensar, que é com homens que a juíza já coloca ali, né, como uma condição que eles têm que participar. São grupos de mais ou menos 12 homens, são 8 encontros e são presenciais. Ele é dirigido pela assistente social da vara, em parceria com o Conselho da Comunidade, que daí tem área do direito e psicologia, e eles fazem todo um trabalho de repensar essa trajetória deste autor. Porque não adianta a gente pensar só na mulher, a gente tem que pensar nessa cultura mais ampla. E isso é importante, porque essa questão do respeito, o que nós queremos? Uma sociedade em que as mulheres sejam respeitadas, que não sejam agredidas, e que os homens também entendam o quanto isso prejudica, né? Até a questão dos filhos, então como é que isso é repassado, né? Então, eu gostaria de complementar as suas colocações, né? Dizendo assim, que é um processo amplo e contraditório, e que a gente precisa trabalhar na sua totalidade. Eu gosto de pensar que nós estamos a passos lentos, avançando nas políticas públicas, na forma de tentar modificar essa realidade tão dura, tão difícil, né? E eu penso que o aumento das medidas protetivas para nós é um sinal, é algo assim que nos anima, que a gente percebe que há uma ampliação. E essa redução do número de feminicídios em Ponta Grossa, que é considerada uma cidade bem violenta contra as mulheres, também é algo que nos anima. Mas não diz que a gente tem que parar. Muito pelo contrário, nós temos muito a fazer em conjunto, porque são as ações intersetoriais que vão dar conta de tudo isso, né? Não é um órgão, uma instituição sozinho que vai dar conta disso. Gostaria de agradecer a Mariellen e a professora Roseni. Foi uma honra contar com a contribuição de vocês no nosso debate. Agora encerramos o nosso programa Correspondente em Debate. Confira as nossas redes sociais, acompanhe nossas atualizações no site periódico e fique por dentro dos próximos programas. Até a próxima!